Esse workshop é a continuidade daquele primeiro workshop que nós fizemos de LGPD. Hoje vamos falar principalmente da segurança digital. Nós todos hoje em dia não escapamos dessa segurança, né? Vou chamar para compor aqui o palco a Sâmia Samari, que é vice-presidente do Proderj e é a encarregada de dados geral do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para ela. Vou chamar o José Ricardo Maia, que é o CTO da Neotel. Vamos começar com o Proderj, a Sâmia na figura representante do Proderj e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, falando aí a segurança digital como um pilar na transformação digital. Agradecer à querida Ana Blatter pelo convite e aproveitar para parabenizá-la pela iniciativa, né, que, como ela mencionou, não começa hoje. Nós já tivemos um outro encontro, por fomentar, né, a necessidade de investir em mecanismos aí em prol da segurança digital, né, do nosso Estado. Bem, é uma honra estar com vocês aqui nessa tarde e, para mim, de extrema relevância tratar de um assunto que envolve o poder público, já que ele atua como um grande gestor de dados. Costumo normalmente, né, falar disseminando todos os aspectos relevantes sobre privacidade e proteção de dados pessoais, mas também tenho aí no meu portfólio de palestras a gestão e a estratégia sobre segurança, né, digital, que é de fato um grande pilar nesse processo de transformação digital que nós estamos vivenciando. Quando falamos de dados, né, e aqui falando dados lato sensu, né, informações em geral, falamos de algo que é um dos principais ativos de qualquer organização, né, independente do segmento, da atividade fim desempenhada, né, é um insumo essencial para explorar o maior potencial daquela organização. E aí, quando estamos falando no âmbito da administração pública e quando estamos olhando para o destinatário final, que é o cidadão, nós temos de ter uma estrutura organizada, uma governança que tenha uma blindagem adequada para que a gente consiga cada vez mais prestar serviços públicos personalizados, customizados. E hoje nós estamos vivenciando uma verdadeira transformação digital, e parece óbvio isso, mas não é só no privado, é no público também, né? Porque transformar não é algo imediato, é algo que demanda um processo que tem etapas, pilares que precisam ser observados. E por isso não é apenas lá a solução tecnológica, que é um meio para concretizarmos essa finalidade, mas antes mesmo da solução ser implementada, nós precisamos identificar uma estratégia adequada para alcançar, então, de fato, o que nós hoje estamos buscando, que é um Estado 100% digital. E para isso nós temos que ter justamente esse pilar que é a segurança digital. E em se tratando de governo digital, um marco importante que nós temos no nosso Estado, foi justamente a criação, em 2022, de uma secretaria, né, de uma pasta específica, que é a Secretaria de Transformação Digital. É importante mencionar porque foi a primeira, né, no Brasil. Muitos não sabem, mas nós fizemos esse levantamento à época e, claro, que em outras organizações administrativas existiam já superintendências, coordenações, mas não uma secretaria para capitanear esse processo de transformação num Estado. Então, nós temos esse aí, marco na administração pública, que hoje, né, nós já temos resultados efetivos aí na busca de digitalizar os serviços públicos, por exemplo.
Então, quando falamos de governo digital, e aí, obviamente, sendo um desdobramento dessa transformação, nós também falamos de vantagens imensuráveis, não só para os cidadãos, mas para o próprio servidor público, que obviamente vai ter acesso a um processo mais célere para ele poder prestar aquele serviço e, obviamente, alcançar aquele destinatário final com maior eficiência. Então, aproximar o governo do cidadão, promover uma transparência ativa, adequada, consequentemente o acesso à informação, são destaques dessas vantagens em relação à implementação de um governo digital. E aí eu chamo a atenção para a desburocratização, quando eu mencionei que a solução, a tecnologia, né, ela, na verdade, não é o primeiro passo. Quando a gente fala em desburocratizar, nós falamos em revisitar processos. E aí isso antecede a implementação de uma solução. E nós nos deparamos com diversos processos, com etapas que podem ser suprimidas sem ter nenhuma violação à prestação daquele serviço e ainda promovendo uma otimização do tempo, né, de ambas as partes, não só do poder público, mas também daquele cidadão que está buscando ali a oferta daquele serviço. E hoje, como estamos hiperconectados, e essa hiperconectividade se apresenta, não é, quando nós, obviamente, não saímos mais do nosso espaço físico e vamos acessar o ambiente virtual, seja para buscar uma informação, seja para buscar a execução de algum serviço, nós também, em contrapartida, temos algo que precisa acontecer nessa dinâmica, que é a coleta massiva, por exemplo, de dados. A coleta, obviamente, sendo o início, né? Porque existe todo um ciclo de vida de tratamento que aquele que está tendo a sua informação tratada não sabe, não visualiza, né? Então, hoje, nós sabemos que essa dinâmica, ela promove também uma abertura para vulnerabilidades que precisam ser atenuadas, né? Então, na nossa estratégia de governo digital, de transformação digital, nós temos lá no bojo como um pilar justamente buscar esses mecanismos que vão atenuar eventualmente essas vulnerabilidades e inibir incidentes que hoje nós sabemos que tem legislações específicas que prevêem ali diversas sanções para aqueles órgãos e entidades que violarem as diretrizes que são lá mencionadas. Bem, aqui, obviamente, alguns tipos de ameaças, né? E aqui trazendo num viés bastante de gestão, de estratégia, porque o José Ricardo, posteriormente, vai se aprofundar na parte mais técnica, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de ameaças, e aqui, obviamente, apenas alguns destaques, né? Que nós temos no dia a dia, exercendo as nossas atribuições. Ou seja, nós estamos vulneráveis e nós não podemos ter ali o nosso tempo integralmente dedicado a essa preocupação. Nós precisamos ter na nossa gestão um olhar para essa blindagem, algo que nos dê a segurança e o respaldo para caminhar no exercício do que a gente precisa, sabendo que estamos protegidos. E aqui eu faço, obviamente, uma ressalva, porque também não adianta só a tecnologia sem o aculturamento digital. Por isso nós estamos aqui hoje, né, para justamente entender a relevância do tema cada vez mais e saber que nós, com as nossas condutas, com as ações humanas, nós podemos prevenir aí, de repente, grande parte de vulnerabilidades e incidentes que acontecem por conta, às vezes, de negligência ou mesmo de ações indevidas que a gente pode evitar. Inclusive, a Ana até mencionou num outro momento, né, que hoje o Rio Previdência já tem um plano, né, de simulação de phishing, justamente para que os agentes públicos consigam já entender, através dessa simulação, que eles são testados através desse momento, mas em muitas vezes aquilo é realidade. E aí você abre uma porta para o atacante atingir ali todos os dados e informações que estão sendo gerenciados pela instituição. Bem, e aí nós temos um principal alvo, e isso é comprovado, né, estatisticamente, que é justamente o governo. O governo, como um grande gestor de dados, acaba sendo um foco principal para ataques cibernéticos. E, nesse sentido, o Brasil, eu atualizei essa informação,
que eu havia colocado numa palestra no ano passado e pesquisando esse ano eu pensei que nós fôssemos sair desse rol, mas não, nós continuamos aí, né, na 4ª posição, né, dentre os 5 países mais atacados em relação ao ambiente virtual. Ou seja, essa é uma informação que nos traz, mais uma vez, né, esse ponto de atenção em relação ao investimento que precisamos realizar para ter essa blindagem. E também trouxe aí matérias jornalísticas recentes que demonstram constantes episódios de ataques cibernéticos a órgãos, a entidades, né, do governo. E trouxe, por último, vocês vão visualizar que ontem, né, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos comunicou que o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional sofreram incidentes de segurança. E esse incidente atingiu potencialmente o andamento dos processos administrativos. Percebam que uma vulnerabilidade que deu aso a um incidente e comprometeu o desempenho ali de uma atividade que os próprios servidores precisam, né, dar andamento no dia a dia e, claro, até os usuários externos também, porventura, que precisam acessar esses processos administrativos. Eles comunicaram que, até o momento, não foram identificados aí dados que tenham sido atingidos, mas isso ainda está sendo levantado. Então, percebam como isso é real, isso é um cenário recente, de hoje, não são episódios esporádicos. E também trouxe dados estatísticos que demonstram que os crimes virtuais vêm superando os não virtuais. E a nossa impressão, às vezes, é o contrário, porque nós estamos vivendo numa constante, né, violência urbana e o que a gente consegue visualizar acaba nos trazendo uma maior apreensão, logicamente. Mas o que não é visível também tem acontecido e isso tem aumentado constantemente. Tanto que no último ano nós tivemos um aumento de 70% desses ataques. E aí, corroborando com esse percentual, nós também tivemos aí no primeiro trimestre de 2024 um aumento de 38% dos ataques cibernéticos. E também, fazendo essa comparação dos crimes virtuais e não virtuais, nós também tivemos uma pesquisa recente que nos trouxe a informação de que enquanto crimes, né, virtuais aumentam ali em 13,6%, os crimes não virtuais descem ali num percentual de 18,8%. Bem, eu trouxe esses dados estatísticos para que a gente consiga visualizar, né, em termos quantitativos, que nós precisamos de fato de uma blindagem, não é? Hoje nós estamos acessando ambientes virtuais diariamente para diversas funções, diversas finalidades, e isso traz um automatismo que, por vezes, nos tornam vulneráveis diante dessas situações. E no poder público é a mesma coisa. Considerando que, como eu disse, sendo um grande gestor, né, de dados, esses atacantes acabam visualizando um potencial em justamente atacar esses ambientes. E aí, eu trouxe aqui uma das preocupações que eu não poderia deixar de mencionar, que é justamente em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós já temos iniciativas que estão voltadas para essa temática, justamente porque a LGPD trouxe diversas obrigações, mas que não foram observadas, e a lei está em vigor desde 2020. Então, esse ano, no estado do Rio, nós tivemos a entrada em vigor de uma política estadual que nos trouxe, de maneira mais específica, diretrizes em relação à proteção de dados, como adequar a instituição, como reestruturar aquela organização e, obviamente, gerar um tratamento de dados responsável, adequado. E vejam, por mais que o objetivo seja atender a uma lei que, no final, tem como objetivo observar a proteção de dados pessoais, por experiência, nós temos percebido que essa reestruturação ela faz com que a gente consiga conhecer mais a nossa estrutura, conhecer processos que, por vezes, estão abandonados e a gente nem utiliza mais, conhecer dados que a gente sequer tem conhecimento que estão sendo armazenados ali no nosso ambiente.
e que deveriam ser descartados ou que nós podemos até criar uma hipótese legal compatível com aquela base para explorar o potencial daquilo que existe na instituição. Então, muito além de observar e de cumprir a legislação, é conhecer a própria instituição. Isso vem sendo proporcionado através dessas etapas que nós temos implementado. E hoje o dado pessoal é de fato um bem jurídico de todos nós, né? Não é um bem jurídico do cidadão. Nós, como servidores públicos, também estamos nessa figura, né? Só estamos com a roupagem de agente público exercendo as nossas funções, mas nós também temos esses dados tratados. E hoje nós temos emenda constitucional, né, que tornou a proteção de dados como um direito fundamental. Nós temos uma legislação que conferiu a autodeterminação informativa a esse titular, o que nos obriga, enquanto poder público, a também oferecer as informações a esse cidadão, que é ele saber que dados estão sendo tratados, qual a finalidade específica e também os mecanismos de segurança que estão sendo adotados. Por isso que nós temos documentos como avisos de privacidade, em que nós temos que conferir essa segurança a esse destinatário final. E é algo que precisa ser investido em todas as instituições, até porque nós sabemos que existe algo que acontece diariamente, que é o uso compartilhado. Então, de nada adianta um órgão promover toda uma blindagem, toda uma segurança digital e o outro órgão não. Isso precisa ser conjunto, esse avanço precisa ser de forma parametrizada. Bem, eu trouxe aqui, obviamente, como destaque, né, até porque o assunto de hoje foi justamente falar sobre possíveis técnicas e mecanismos que promovem essa segurança digital e nós temos a anonimização e a pseudonimização como duas técnicas que, inclusive, estão previstas na LGPD, né? Técnicas que, obviamente, já são aplicadas independente da legislação, mas que a legislação veio lá e confirmou que, de fato, são técnicas que atendem a essa demanda que é blindar o nosso ambiente. E aí, vejam só, né? Eu trouxe algumas diferenças que são de maneira bem superficiais, mas que alguns não conseguem compreender a diferença de uma técnica para outra, que nós utilizamos muito no âmbito dos dados pessoais, mas que, obviamente, não se restringem a essa proteção. A anonimização, né, que nós utilizamos quando ocorre a perda da associação direta ou indireta daquele dado a uma pessoa. E a anonimização é caracterizada pelo caráter de irreversibilidade, ou seja, não há como se chegar novamente àquele indivíduo. E por esse motivo, quando falamos de LGPD, por exemplo, esse dado anonimizado, ele deixa de ter a incidência da legislação, justamente porque não temos mais um dado pessoal ali. Você não consegue mais chegar a Samia Massari, por exemplo. Ao contrário da pseudonimização, em que existe ali a perda de associação direta ou indireta do dado ao indivíduo, mas existe a possibilidade de uma chave, de uma informação adicional que é mantida separadamente, em ambiente adequado e controlado, que você consegue, então, reverter isso e chegar novamente àquele indivíduo. E por isso, a pseudonimização, tendo esse caráter de reversibilidade, continua tendo a incidência da LGPD, por exemplo, porque você continua tendo uma vulnerabilidade ali, ainda que mínima, para se chegar novamente àquele titular. Bem, eu trouxe essas duas técnicas porque nós temos que entender o contexto para poder aplicar. Então, o caso concreto é que vai definir qual a técnica adequada para você proteger aquelas informações. No caso da proteção de dados, se, por exemplo, nós estivermos trabalhando com um conjunto de dados em que haja previsão de utilizarmos novamente depois, com todo o respaldo legal, obviamente nós não vamos aplicar a anonimização e sim a pseudonimização. Então, a diferença das técnicas está justamente nesse caráter de reversibilidade, a aplicabilidade da legislação vai continuar incidindo na hipótese da pseudonimização e a técnica adequada vai depender ali do caso concreto. E aí, avançando, né, eu trouxe aqui essa série, né, de soluções
porque o que se visualizou no Estado durante muito tempo foi a aquisição de soluções ali isoladas, autônomas, que não geram, né, uma interoperabilidade, e isso acarreta uma série de desvantagens para o poder público, né? Como eu destaquei aqui, além de ser de alta complexidade para utilizar, também gera uma maior onerosidade, porque se gasta mais, você precisa investir mais quando olhamos para um cenário como esse. E aí, qual é a ideia? Isso aconteceu também em relação à solução de LGPD, né? Nós tínhamos várias soluções esparsas sendo adquiridas para uma mesma finalidade, mas sem uma gestão, sem uma estratégia. E no fim, nós não tínhamos, de fato, nenhum resultado efetivo e o investimento já tinha sido realizado. Então, a ideia, né, que nós trouxemos através de uma solução unificada, de uma solução integrada, com soluções ali várias, foi justamente de ter uma única solução com funcionalidades que, de forma unificada, gerassem o mesmo resultado, que é justamente o que estamos falando hoje da anonimização. Então, a ideia, né, de trazer a minha fala foi justamente de contribuir com o olhar de gestão, de estratégia, que é o que antecede a aquisição de uma solução tecnológica. Senão, como eu falei, nós estaríamos no cenário anterior. Sem estratégia e sem uma gestão, estaríamos adquirindo soluções inúmeras, diversas, investindo e não promovendo o resultado necessário, que é justamente a segurança digital. E como eu sempre termino e eu falo sobre a importância das soluções tecnológicas, a tecnologia é um meio e nós precisamos utilizar com técnica e com fundamento, é algo que está inserido numa gestão inteligente, que precisa ser sempre proativa e preventiva. Bem, os meus contatos estão aqui, se vocês precisarem é só falar para a gente continuar aí essa conversa, é sempre um prazer compartilhar, contribuir de alguma forma, espero ter feito isso. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Bom, falar sobre segurança digital atualmente é uma coisa relativamente simples, né? Porque é uma coisa que afeta todo mundo. Não importa se você está ligado à tecnologia ou não, não importa aonde você trabalha, não importa a sua função dentro da organização que você trabalha. Todos nós temos um aparelhinho na palma da nossa mão, que é o celular. Hoje é uma extensão do nosso corpo, o celular. E é um elemento que torna a nossa vida digital. E basta isso para você estar inserido no contexto de segurança. Não só da segurança corporativa, do lugar onde você trabalha, mas a sua segurança pessoal também, né? Todo dia a gente recebe mensagem de golpe, o golpe do Pix, o golpe do retorno do Pix, o golpe de não sei o que, da compra, enfim, são inúmeros ataques destinados a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas é super importante vocês estarem aqui hoje, porque qualquer que seja o tipo de ataque, qualquer que seja a tecnologia, o método utilizado, a parte mais vulnerável sempre são as pessoas. Sempre. Justamente porque a maioria de nós não somos especialistas em segurança. Então você pega um celular e você começa a usar, sem nenhum tipo de critério, você vai usando o que é mais fácil para você, o que você se adapta melhor. Você chega no escritório, um amigo fala para você, olha, tem um aplicativo novo aqui, Samia, instala o aplicativo, olha que legal, dá para fazer isso, eu mudo a foto, coloco um sorrisinho, uma florzinha, e pá, você vai lá e começa a usar, mas você não lê os termos de uso daquele aplicativo. O aplicativo ele não deixa claro e explícito para você que ele está coletando todos os seus dados, que ele está coletando a sua geolocalização. Muitas vezes ele está coletando, você está dando acesso a microfone, a câmera, tudo isso com o seu consentimento, tá? Então é muito comum hoje, né? Eu já vejo nos meus colegas, o pessoal tem 2 celulares, né? Um é o pessoal e o outro é do banco. O do banco fica em casa, né? O do cartão de crédito, fica tudo em casa. E o meu pessoal eu uso para outra coisa, né? Então, eu só queria começar essa apresentação, esse nosso bate-papo, falando de como é importante vocês estarem aqui.
e que vocês se tornem também meios, né, de replicação desse tipo de conhecimento, tá? Isso. Bom, vender meu peixe um pouquinho, falar um pouquinho da Neotel, né, faz parte do meu show aqui. A gente está estabelecida desde 2000. Nós somos uma empresa especializada em segurança cibernética, tá? Essas fotos são do nosso escritório em São Paulo, nossa operação. Nós também temos um escritório aqui no Rio, já temos um time no Rio de Janeiro que está em franco crescimento, graças a Deus. A gente tem uma vasta experiência na execução de contratos com o setor público, que é muito importante, não só você saber vender e implementar uma tecnologia, mas você saber executar um contrato. E no setor público a gente tem uma série de regras, uma série de regulamentos, uma série de evidências, né? Não é qualquer empresa que hoje está preparada para executar um contrato no setor público. A gente não desenvolve tecnologia, a gente revende tecnologia de terceiros. Então a gente pega essa tecnologia, entende, aplica e integra essa tecnologia em benefício do cliente, tá? Esse ano a gente começou uma iniciativa na Neotel chamada de Neo Academy, que é um objetivo de formar profissionais para o mercado de cibersegurança. Hoje a gente tem no Brasil uma lacuna de profissionais de cyber de mais ou menos umas 500 mil pessoas, tá? Que estão faltando no mercado especificamente para cyber. Tecnologia está faltando sempre em todos os níveis, mas especificamente para cyber, o gap, né, essa lacuna é maior. Por que essa lacuna é maior em cyber? Porque diferente de você aprender a mexer no Windows, aprender a mexer num banco de dados, a desenvolver uma aplicação, que também não é simples aprender, em cyber você tem que juntar todo o seu conhecimento. Então é um conhecimento de rede, de arquitetura, de banco, de aplicações, de segurança mesmo, tá? É uma pesquisa constante. Eu falo para os meninos, não tem um só dia que a gente não tenha que pesquisar alguma coisa, que a gente tenha que aprender alguma coisa diferente, que a gente tenha que fazer testes, fazer simulações. Então o lado bom é que a gente não tem tédio, né? Todo dia uma coisa diferente, né? E o lado ruim, se tem um lado ruim, é que a gente também nunca chega na plenitude. Você nunca pode falar assim, não, eu sou um cara de cyber, eu sei tudo. Não existe isso. Se alguém falar isso para vocês, vai estar mentindo. Tá? Temos uma operação 24/7, como tem que ser, uma presença nacional. Os produtos que a gente vende, qualquer empresa pode vender, então a gente tem que se diferenciar na questão de serviços. Então a gente se esmera na questão de capacitação, de treinamento, de simulação, né? Então além da Neo Academy, que são treinamentos internos, treinamentos de fabricantes, nossos analistas têm acesso a uma nuvem em que eles podem testar, instalar tudo e testar tudo antes de colocar isso em produção no cliente. E o ano passado a gente fechou o maior contrato mundial de serviços profissionais da Thales, né? A Thales hoje é o nosso principal parceiro de negócios, é a empresa que fornece a tecnologia de criptografia e gestão de chaves criptográficas, e hoje a Neotel tem nesse escritório em São Paulo um engenheiro da Thales residente lá à nossa disposição, tá? Bom, nossa presença aqui no Brasil, a gente tem uma matriz no São Paulo, nosso quartel-general, temos um escritório aqui no Rio de Janeiro, abrimos esse ano um escritório em Brasília também, e temos clientes no Pará, a imprensa oficial, a Secretaria de Educação do Piauí, a Prefeitura de João Pessoa. Em Brasília a gente tem a Vert, que é um cliente e um parceiro de negócios nosso também, que a Vert junta a parte de analytics com criptografia e segurança. O Detran aqui no Espírito Santo. Em São Paulo a gente tem a Prefeitura de Osasco, temos 3 contratos na Prefeitura de Osasco, temos um contrato com a Sirion, que é uma operadora de telecom. Através da Sirion a gente atende a Transmontano Saúde, né? Nós somos terceiros da Sirion, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a Prodan, a empresa de processamento de dados do município de São Paulo, a Tivit, que é um provedor de serviços também, um data center, em que a gente atende a Gol em nome da Tivit, tá? A Prodan especificamente, esse ano, ela celebrou um acordo operacional com a Thales, tá? Então é diferente de uma ata de registro de preço, um acordo operacional
as empresas celebram toda vez que ela tem necessidade de consumir uma tecnologia de uma maneira consistente e contínua por muito tempo. Tipo o Microsoft, tipo o Oracle, esse tipo de coisa. E a Prodan fez esse acordo com a Thales para revender essas soluções para o município de São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, o Proderj promoveu uma ata, ano passado, em que alguns órgãos fizeram adesão dessa ata, né? Foram copartícipes ou fizeram adesão. Entre eles, a gente tem o próprio Proderj, a Getransp, o SEDAI, a Polícia Civil, o CEPOL, a Rio Previdência, a Secretaria de Saúde e o Detran, no Rio de Janeiro. Tá? Houve uma demanda muito grande aqui no estado do Rio. Eu posso dizer para vocês que hoje o estado do Rio de Janeiro está na vanguarda da utilização dessa tecnologia, tá? Mais que São Paulo, mas qualquer outro estado da União. O Proderj, sensível a essa demanda, está produzindo uma segunda versão dessa ata, né, para quem não conseguiu pegar a carona no ano passado, possa pegar a carona agora e implementar essa tecnologia tão importante para atender as demandas não só de privacidade, como a Sâmia colocou, mas também de segurança em si. Tá? Pessoal, quais são os princípios da segurança da informação? Tá? Minha ideia não é dar uma aula de segurança, né? Mas citar para vocês esses princípios, para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então nós estamos falando de confidencialidade, disponibilidade, conformidade, integridade, autenticidade e não repúdio. Qualquer solução de segurança, qualquer tecnologia, qualquer serviço vai abordar esses temas, tá? É assim mesmo. Quais são os desafios que a gente tem hoje para falar de segurança? Primeiro, a gente tem várias pressões que afetam os nossos negócios. 52% das organizações sofreram uma violação de dados em algum momento da história. Veja bem, esse número, 52%, não é 52% no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, nós estamos falando de 52% no mundo. Tá? Então a questão da segurança digital não é mais se eu for atacado, mas é quando eu for atacado. O hacker, o criminoso, o bandido, né? A gente compra muita visão do hacker de Hollywood, né? O garoto que está na casa dele, na garagem, curioso, nerd, cheio de espinha, né? Cheio de computadores lá, e descobrindo as coisas. Pessoal, não é nada disso. Isso é uma visão romântica, não existe isso. Nós estamos falando de quadrilhas extremamente sofisticadas, extremamente treinadas e bem financiadas, tá? É um mercado que gira 10 trilhões de dólares por ano. 20 trilhões de dólares por ano. É o terceiro PIB global. Tá? Se fosse um país, seria o terceiro país em termos de faturamento. Segundo país em termos de faturamento, de PIB. Então, tira essa história de que é só um garoto. Não é um garoto, é crime organizado. Tá? Por isso que esse nível de ataque é muito grande. E diferente de nós que trabalhamos com tecnologia, que seguimos regras, padrões, processos, esses caras não seguem nada, eles não têm compromisso com nada. O compromisso deles é imaginar uma forma de quebrar a segurança para ter algum benefício financeiro. E muitas vezes não é nem financeiro esse benefício. Tá? Existem ataques contratados para influenciar uma eleição, por exemplo. Existem ataques contratados para derrubar uma pessoa de um governo, por exemplo. Vocês imaginam, né? A gente teve um episódio no Rio recente, aqui na prefeitura, de um ataque que paralisou a prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Olha quanto prejuízo a prefeitura teve de arrecadação de imposto, de uma série de outros serviços que o cidadão parou de consumir porque o sistema estava indisponível. Tá? O hacker conseguiu algum benefício financeiro com isso? Provavelmente não. Mas ele causou um ruído muito grande no governo. Né? A parte de trabalho híbrido, 67%, né, das organizações esperam expandir as políticas de WFH, ou home office, né? Work from home é trabalho em casa. Por quê? Porque a pandemia trouxe essa realidade para a nossa vida. A maioria das pessoas na pandemia começaram a trabalhar em casa, né? E depois que a pandemia passou, continuaram trabalhando em casa. Ou em tempo integral, ou parte desse tempo. Qual que é o problema de eu trabalhar em casa? Não problema nenhum, né? É bacana trabalhar de casa.
A questão é que dentro da organização, dentro da empresa, você tem uma série de tecnologias, uma série de controles, uma série de medidas de segurança que na sua casa você não tem. Muitas vezes o computador que você usa em casa para trabalhar é o mesmo computador que seu filho usa para jogar videogame. Tá? Que mais? A gente tem uma proliferação enorme de leis de conformidade no mundo. Mais de 1.800 leis de conformidade e proteção de dados. Tá? A LGPD no Brasil é uma delas. Tá? Agora você imagine a questão de transterritorialidade. Falei certo? Que é um cidadão estrangeiro aqui no Brasil, em que o dado de cartão de crédito dele ou os dados pessoais dele são comprometidos no Brasil. Ele responde só pela LGPD ou ele responde na LGPD e na GDPR? Né? A empresa que vazou esses dados responde na Alemanha e no Brasil ou só no Brasil ou só na Alemanha? Olha só como a questão jurídica disso começa a ficar extremamente complexa. Tornou-se mais difícil, né, a nossa vida devido a alguns desafios. Por exemplo, explosão e expansão de dados. Só 56% das organizações estavam confiantes, né, que tinham total conhecimento de onde os seus dados estavam sendo armazenados. Olha que interessante. Isso aqui é a ponta do iceberg. Hoje a gente gera informação, a quantidade de informação por dia que a gente gera é uma coisa absurda. A quantidade de fotos que a gente tira por dia é uma coisa absurda. A quantidade de boleto, nota fiscal, remessa que a gente recebe em e-mail, em SMS, é uma coisa absurda, pessoal. Agora falando especificamente das empresas, putz, essa planilha aqui eu achei legal. O meu sistema me deu uma listagem de pessoas que estão devendo o IPTU, por exemplo. Eu exporto essa planilha e guardo no meu computador. Por quê? Porque eu vou usar isso em algum momento. Às vezes é até justificado, né? O meu serviço exige que eu cruze essas informações ou que eu consulte isso. Mas do ponto de vista de gestão e governança da informação, o que acontece? O gestor, ele acha que aquela informação está apenas no banco de dados. Mas, na verdade, aquela informação está no banco de dados e no computador de vários funcionários da empresa. Porque aquela planilha que eu peguei os dados e acrescentei outras informações para o meu trabalho, o meu colega fala assim: ô Zé, você não tem lá uma planilha assim, assim? Eu tenho, manda para mim, que eu também preciso. Eu anexo no e-mail e mando para ele. Aí eu tenho informação no banco de dados, no meu computador, no computador dele e no servidor de e-mail. É por isso que muitas vezes acontece vazamento de informações. E aí bate na área de TI, na área de segurança, e o pessoal fala: olha, não temos nenhuma evidência, nenhum indicador de que vazou daqui de dentro. Por quê? Ele está olhando só o banco de dados, ele não está olhando o resto. Ele não tem essa visibilidade, que ele tem outras informações circulando pela empresa. Tá? Ferramentas de segurança díspares. Olha que número interessante. 50 é o número médio de ferramentas de segurança numa empresa. Vocês conseguem imaginar 50 tecnologias diferentes protegendo a informação? Pô, extremamente protegido, né? Tem 50. Estou muito bem protegido. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque existe uma série de sobreposições de funcionalidades e, na maioria das vezes, essas tecnologias elas não estão perfeitamente integradas. Tá? Então, a quantidade de ferramentas muitas vezes denota um aumento de complexidade e não necessariamente segurança. Tá? E, finalmente, nuvem. Tá? 34% dos profissionais, né, de TI afirmam que sua organização está usando pelo menos 50 aplicativos SaaS, né? Software as a Service. Ou seja, em vez de eu desenvolver e instalar uma ferramenta na minha empresa, uma aplicação, eu consumo uma ferramenta de alguém que está na nuvem. Né? No nosso dia a dia, o que a gente mais consome, mais comum para a gente, é consumir o Office 365. Né? O Teams, o e-mail, o Word, Excel, PowerPoint, hoje já está tudo na nuvem. Você não instala mais esses aplicativos. Tá? Como resultado, muitas organizações estão com visibilidade limitada, não tem visibilidade de onde estão as informações. Silos de produtos, processos e equipes. É muito comum time de banco de dados, time de rede,
time de segurança, time de desenvolvimento, vários times diferentes, vários ambientes diferentes, time de nuvem, né? Tudo diferente, compartimentado, que a gente chama de computação em silos, tá? E controles muito rudimentares, porque cada um toma conta do seu quadrado, né? Eu sou do banco de dados, eu tomo conta do banco. O cara é de servidor, ele toma conta de servidor, tá? Mas, novamente, não é bem assim. A complexidade se traduz, né, nesses números. 54% das organizações não sabem onde estão os dados. 43% dos dados confidenciais em nuvem não estão criptografados. Aí eu quero só abrir um parênteses aqui para vocês, para falar de nuvem, tá? Né, a gente teve um episódio recente na nossa história em que a nossa presidente, né, devagueou um pouco falando sobre nuvem, ela não entendia o que era nuvem, como é que estava na nuvem, né? Trazendo para a realidade, o que é uma nuvem? É um data center, tá? Só que ele está acessível pela internet e para a gente trata de nuvem que para nós é uma coisa abstrata. Não importa se o data center está no Brasil, está nos Estados Unidos, na Ásia, não importa. Mas o data center continua sendo rede, servidor, informação, banco de dados e outros serviços, tá? Então, quando a gente está falando de dados confidenciais em nuvem, às vezes o pessoal fala, não, eu peguei e coloquei meus dados lá na nuvem da Microsoft. Pô, quem vai duvidar da Microsoft? Uma das maiores empresas do mundo. Mas você conhece alguém que trabalha num data center na Microsoft? Aqui no Brasil? E fora do Brasil, você conhece? Você conhece o que os caras fazem dentro do data center da Microsoft, do Google ou de qualquer outro? Você sabe que rotinas que eles têm lá dentro? Vocês têm certeza absoluta que não tem ninguém trabalhando nesse data center, olhando a tua informação, acessando o seu banco de dados? Você não tem evidência disso. Por quê? A nuvem é muito bacana, tem uma série de benefícios, escala muito bem, tem uma economia de escala, mas continua sendo uma caixa preta. Tá? Então, quando você vai para uma nuvem, coloca um sistema, coloca informações em nuvem, ok, você está seguindo um caminho interessante do ponto de vista tecnológico, mas você tem que pensar em segurança, tá? E como é que eu vou pensar em segurança? Eu vou criptografar meus dados que estão na nuvem, ok, ótimo, é quase que mandatório fazer isso, mas se a criptografia que você está sendo executada na nuvem, a chave criptográfica que você está sendo usada está em poder do provedor, não adiantou nada. Lembre-se o seguinte, criptografia, ela precisa de uma chave criptográfica. A chave criptográfica é como se fosse uma senha. Quem tem a senha tem acesso à informação. Se a chave está na nuvem, o provedor de nuvem tem acesso à informação. Então você tem que ir para a nuvem, você tem que criptografar, mas a chave criptográfica tem que estar em seu poder e não em poder do provedor. Tá? 52% dos dados dentro das organizações permanecem não classificados. Olha que interessante, né? Eu conheço pouquíssimas empresas que têm classificação da informação, né? Uma política de classificação da informação. Por exemplo, dados pessoais é uma política. Qualquer dado pessoal não pode ser compartilhado, processado, fazendo isso, isso e isso. Mas existem uma série de outras informações. O que é público? O que é interno? O que é externo? O que pode ser compartilhado? O que não pode? Essas classificações são super importantes. E vocês percebem que a maioria não tem. Tá? E só 53% das organizações controlam as chaves criptográficas. Pessoal, não adianta criptografar se você não tem um controle da chave. Tá? Solda isso na cabeça. Criptografia é igual a gestão de chave criptográfica. Tá? Então, quando alguém fala assim, estou seguro porque estou criptografado, você pergunta, como você está gerindo a sua chave criptográfica? Se ele falar, não sei, não adiantou nada, está criptografado. Tá? Bom, dados pessoais, né, como a Sâmia falou, eu não sou especialista em LGPD, mas eu faço uma analogia de dados pessoais como se você tivesse de posse de um patrimônio que não é seu, né? Então, sendo assim mais didático, vamos supor que meu amigo Erlon aqui tem uma agência de carros. Aí eu tenho um carro, né? Eu quero vender meu carro. Aí eu chego pro Erlon e falo assim, Erlon, posso deixar o carro na sua agência? Você vende esse carro para mim?
Quanto você quer no carro? Eu quero 20 mil reais. Beleza, deixa o carro aí que eu vou vender para você. Eu deixei um patrimônio meu aos cuidados dele. Ele pode pintar o carro de outra cor? Não pode. Sem o meu consentimento, não pode. Ele pode trocar o motor do carro? Ele pode alugar o carro? Ele pode vender por um outro valor que a gente não combinou? Não, porque esse patrimônio não é dele. Ele está gerindo essa informação, ele está gerindo esse patrimônio. E o dado pessoal é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que ter todo o cuidado em relação a dados pessoais por conta disso, porque é um patrimônio da pessoa que você está gerindo, tá? Acontece que aqui no Brasil e boa parte do mundo, as pessoas ainda não se atentaram para o valor que isso tem, tá? Então, quando sai uma notícia, determinada loja teve vazamento de dados, hoje saiu da Vivara, teve um ataque de ransomware na Vivara, tem ações listadas em bolsa, enfim, estão vivendo um pesadelo lá hoje. Dados pessoais que vazaram, se eu comprei alguma coisa na Vivara em algum momento da minha vida, provavelmente esses dados já vazaram. Mas como eu sou brasileiro, eu não estou nem aí para isso, tudo bem, é mais um vazamento, né? Mas na verdade a gente tinha que estar muito preocupado. E a gente tinha que exercer o nosso direito de cidadão de enviar um documento para a Vivara, por exemplo, e questionar, né? Existe um documento que a gente compartilha com os clientes que chama Carta Pesadelo. A Carta Pesadelo nada mais é do que você exercer o seu direito de cidadão. Então a Carta Pesadelo vem assim: prezado administrador da Vivara, né, o DPO, responsável por privacidade, venho através dessa, baseado na lei LGPD, eu não lembro o nome da lei, solicitar as seguintes informações. No recente vazamento da Vivara, os meus dados estavam lá dentro? Se estavam, quando que você coletou? Por que você coletou esse dado? Quem manipulava meu dado? Como que você protegia meu dado? Você compartilhava meu dado com terceiros? Quem são os terceiros que você compartilhou? Já teve algum vazamento de informação? Você já sofreu algum ataque cibernético? Que medidas de segurança e monitoramento da minha informação você usa? E perante a lei ele é obrigado a responder, né, Samir? Ele é obrigado a formalmente responder. Ou ele responde, não sei nada sobre você, você nunca comprou nada aqui, então não sei nada. Ou ele vai ter que responder todas as perguntas, tá? E responder todas as perguntas significa assumir um compromisso com o cidadão. Porque se eu sei mais ou menos, eu falo assim, vou falar para os caras que eu não sei nada sobre ele, né? E se aparecer meu dado vazado, eu posso processar a Vivara 2 vezes, porque ela vazou meu dado porque ela mentiu para mim, né? Então vocês percebam que isso é muito grave, tá? É muito grave. Tem muitos advogados, talvez hoje aqui no Brasil ainda não, que estão se movimentando em torno de causas de privacidade, não para defender ou para acusar a empresa pelo vazamento de um CPF do Zé Ricardo. Mas eles vão olhar para um caso como esse da Vivara e vão falar o seguinte: quantos clientes estão envolvidos nesse vazamento? Sei lá, 1 milhão de clientes. O que esse cara faz? Localiza esse 1 milhão de clientes e fala assim, vocês querem processar, fazer uma ação coletiva contra a Vivara de vazamento de dados? Uma ação coletiva de 1 milhão de pessoas tem um peso muito maior do que uma pessoa. O que eu vou gastar com isso? Não vai gastar nada. Assina a procuração aqui, a gente vai processar a Vivara, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, você não perdeu nada. Então as empresas elas estão muito preocupadas com essa questão de vazamento maciço de dados e ações coletivas, não ações individuais. Porque um cidadão médio brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo tem muito mais coisa para fazer do que ficar processando A, B ou C porque vazou o CPF, por exemplo, tá? Mas enfim, a gente tem que ter todos esses controles, tem que ter todos esses meios de gerenciar isso, tá? Esse slide aqui eu gosto muito dele, né? Ele exemplifica muito como as coisas mudaram nos últimos anos. Do lado esquerdo, a gente tem o que a gente vivia até poucos anos atrás, né? O que é esse desenho? É a nossa empresa no meio e nós temos um perímetro, né? Essa linha tracejada. Essa linha tracejada, justamente o nome dela é perímetro, ou seja, o que está dentro, o que está fora do perímetro. Então o que está dentro do perímetro é o que está dentro da minha rede.
E antigamente, você chegava para trabalhar numa empresa, você ganhava um computador, uma mesa, um telefone, você usava só o computador da empresa e você usava só os aplicativos que a empresa te dava, né? Eu brinco que a gente era feliz e não sabia, né? Porque a única preocupação do gestor de TI e aplicação era o firewall que fica na borda, né? Um dispositivo de segurança que fica no perímetro, controlando o que pode entrar e o que pode sair. Só fazia isso, tá? E era muito interessante, porque o mundo externo era inseguro e o mundo interno era seguro. Então ficava mais fácil você fazer essa gestão toda, tá? O que aconteceu com o passar do tempo? Várias aplicações, vários serviços começaram a surgir na internet. A internet ficou muito rápida, ficou muito barata, né? Apareceu nuvem, apareceram vários serviços, várias aplicações diferentes. E isso tornou a nossa vida um inferno, é o que justamente está mostrando do lado direito desse slide. Ou seja, o que antigamente estava aqui dentro e bem controlado, passou a virar um caos. Porque agora meu funcionário ele chega na minha empresa, ele usa o computador da empresa, que já não é mais um desktop, é um notebook, e ele quer acessar os sistemas da empresa pelo computador da empresa, pelo celular, pelo tablet, dentro da empresa, na casa dele, em viagem, num cybercafé, num hotel, num aeroporto. E as empresas, as organizações, para manter agilidade, competitividade, deram acesso para esses caras. Então hoje, qualquer um de nós pode acessar qualquer coisa, de qualquer lugar, em qualquer horário. Pô, sensacional. Do ponto de vista de funcionalidade, sim, sensacional. Mas do ponto de vista de segurança, um pesadelo. Tá? Ainda mais quando a gente fala do setor público, nós temos outros agravantes, né? Eu não posso chegar, por exemplo, e obrigar um funcionário público a instalar um dispositivo de segurança no celular dele. Tá? Nós já tentamos fazer isso, tá? Estou falando porque eu já passei por essa experiência. Olha, você vai instalar no seu celular um dispositivo de segurança em que esse celular vai gerar uma senha para você acessar o sistema. O funcionário público, não todos, obviamente, né, mas na maioria dos casos, o cara fala, não, o celular é meu, pessoal, você não vai instalar nada. Você quer que eu use uma tecnologia, você me dá um celular. E aí inviabiliza a segurança. Tá? Aí o gestor público tem que achar uma outra forma de fazer isso, porque, obviamente, é inviável você dar um celular para cada funcionário público. Tá? Então isso denota que a gente tem que evoluir também. Da mesma maneira que isso evoluiu, a gente também tem que evoluir do ponto de vista de segurança, tá? O nosso princípio, em termos de segurança, né, que a gente aplica na Neotel, é descobrir, proteger e controlar. São esses três pilares, tá? E nessa mandala tem uma série de tecnologias, uma série de funcionalidades diferentes, que obviamente a gente vai aplicar dependendo do ambiente, dependendo do cliente, dependendo do risco, tá? Vou passar aqui. O Gartner, que é um instituto de pesquisas referência no mercado global em termos de segurança, ele fala justamente isso, né? Que não existe, pessoal, uma tecnologia, uma única solução de segurança que seja perfeita, né? Não existe isso, porque os vetores de ataque, as formas de ataque são muito diferentes, tá? Então, o Gartner ele já publicou isso, acho que foi em 2021, em que em algum momento as empresas vão ter que ir e adotar uma plataforma de segurança digital. Tá? O que é uma plataforma? São tecnologias diferentes, endereçando questões diferentes de segurança, tá? Perfeitamente integradas. Tá? Esse é o conceito de plataforma. Eu brinco, né, faço uma analogia que a plataforma é como se fosse um Lego, né? Então, às vezes a empresa é pequena, o risco dela é menor, ela precisa de poucas peças para montar a plataforma de segurança. Às vezes ela precisa de um firewall e um antivírus, por exemplo, tá? Agora, outras empresas precisam de um Lego mais complexo, com muito mais peças, com peças mais complexas. Então, o conceito da plataforma é: cada peça é uma tecnologia, solução ou serviço, né? Peças diferentes resolvem problemas diferentes.
As peças devem se encaixar ou se integrar perfeitamente para endereçar os requisitos de segurança, risco, governança e compliance. Tá? Cada situação demanda uma quantidade de peças diferentes, tamanhos, cores e complexidade. Ou seja, um tamanho e complexidade não vai atender a todas as necessidades. É por isso que isso é uma venda consultiva. É um projeto a ser implementado. Não é uma coisa que você vai no supermercado, compra uma caixinha, instala e está tudo certo. Não existe isso, tá? Qual o método que a gente aplica? Preparar, definir objetivos, necessidades, risco, premissas, prioridades, regulamentos e legislação, que no governo não são poucos, né? Lei de acesso à informação, lei de transparência, LGPD, todos os regulamentos internos, regulamentos do tribunal, regulamento, é muito regulamento, tá? Planejar, ou seja, usar um framework de referência, depois eu vou falar para vocês um pouco disso. Onde estamos hoje? Né? Quem não sabe onde está, não sabe onde vai chegar, não sabe que caminho tem que trilhar, né? Para onde vamos, como vamos chegar lá e quais são os esforços e investimentos. Depois a gente tem que desenhar quais tecnologias, processos, integrações, indicadores e resultados. Implementar, instalar, configurar, integrar e gerenciar tudo isso. Operar é o dia a dia, né? Operar, suportar, monitorar e manter isso funcionando. E otimizar. Indicadores, metodologia, consultoria, e é um ciclo que se repete. É um ciclo que não para nunca, tá? Tecnologia não para nunca. Tá? Não existe uma coisa em tecnologia que você instalei, acabou, nunca mais eu vou mexer nisso. Isso não existe, tá? É um ciclo contínuo. Quando a gente fala de framework de segurança, né? Essa palavra framework, na verdade, o que é um framework? É um modelo de referência. Então você imagina, hoje você assumiu o cargo de gestor de segurança de uma determinada organização. Você fala, caramba, o que eu vou fazer aqui para melhorar a segurança desse lugar? Não faço nem ideia, por onde que eu começo? Vocês não precisam entrar num curso, fazer uma faculdade, uma pós. Se puderem, ótimo, sempre é bom, né? Aprender, e conhecimento nunca é demais. Mas, você não precisa reinventar a roda. Vocês podem usar modelos que o mercado já aprovou, que são amplamente adotados por várias organizações no mundo inteiro. Então são fórmulas que já foram testadas, que foram aprovadas, que têm maturidade. Então se você escolher um framework, um modelo de referência e adotar esse modelo, a sua chance de ter sucesso é muito maior do que se você juntar todo mundo numa sala e começar a desenhar isso do zero, tá? E o modelo que a gente recomenda é o modelo do Syscontrol. Tá? Existem vários modelos diferentes. Existe o modelo do NIST, ISO 27001, que são extremamente complexos, trabalhosos, etc. O modelo do SIS é um modelo interessante porque ele tem 18 controles e cada controle ele tem níveis de maturidade, né? Esse gráfico verde, laranja e azul são os níveis de maturidade. É um framework extremamente objetivo. Por exemplo, proteção de dados, o controle número 3, tem um item lá que é criptografia. Tem ou não tem? A resposta é simples, né? Binária, sim ou não. Mas mais do que isso, quando você olha esse framework, você olha esse modelo de referência, a primeira coisa que você vai olhar é analisar controle por controle e fazer uma reflexão. Eu preciso desse controle? Aqui dentro eu preciso fazer tal coisa? Eu preciso desse tipo de controle? E aí de cara, dos 18, talvez você elimine já 10. Fala, dos 18, aqui na minha organização, 10 se aplicam. Os outros 8 não se aplicam. Tá? Dentro dos 10, qual o nível de maturidade que eu quero ter em cada um deles? Eu quero ter um nível 1. Nesse aqui eu quero ter um nível 1, nesse aqui um nível 2, nesse aqui um nível 3. Quando você termina esse trabalho, você tem a visão de aonde você quer estar, né? Então, se eu implementar esses controles com esse nível de maturidade, eu já sei onde eu quero estar. E aí fica fácil.
Porque depois você faz um levantamento de onde você está, você sabe aonde você quer chegar, você traça um caminho. Tá? A gente aplicou isso na Prefeitura de Osasco, foi muito interessante, foi a primeira vez que a gente fez isso. Como eu falei para vocês, a gente tem 3 contratos de soluções de segurança na Prefeitura de Osasco, 3 editais que a gente venceu. Em determinado momento, o secretário lá, o responsável, me chamou lá e falou: Zé, eu tenho um orçamento para investir o ano que vem em segurança, mas eu não sei o que eu tenho que comprar. Vou investir no quê? Eu já investi em tanta coisa aqui, o que mais que falta para investir? Outra reclamação do cara: eu não tenho visibilidade do meu investimento. Tudo isso que eu já investi, o que trouxe de benefício para mim? O que falta? Aonde que eu tenho que fazer esse investimento? E a expressão que ele usou no final marcou bastante. Ele falou: para mim, tudo isso que eu tenho, que ok, está funcionando, está me protegendo, ok, mas para mim é um amontoado de tecnologia. A expressão que ele usou. Porque ele é um gestor, ele é um executivo, ele não é técnico. E aí a gente fez esse trabalho com eles. Fizemos aonde eles querem chegar, aonde eles estão, e fizemos um caminho evolutivo, aonde ele vai investir, né, para chegar onde ele precisa. Não baseado em moda, não baseado, está todo mundo comprando tal tecnologia. Não, pessoal, baseado na tua realidade, no risco da tua organização. Tá? Então isso trouxe para ele visibilidade do investimento que já tinha sido feito e trouxe visibilidade do caminho que ele tinha que seguir para alcançar os objetivos. Tá? Quais são as camadas que a gente tem que endereçar? Olha que interessante. A aplicação, firewall de aplicações, proteção contra a negação de serviço, proteção avançada contra bot. Né? Essa expressão bot, na verdade, é uma abreviação de robô. Tá? O que é um robô? É um acesso automatizado. Vou dar uma informação para vocês, talvez vocês não saibam, mas hoje a maior parte do tráfego da internet não é realizado por pessoas, é realizado por robôs, por aplicações. Tá? Então, por exemplo, se eu estou vendendo microfone na internet e eu anuncio meu microfone lá, uma linha de microfones, e coloco os preços, com certeza tem um robô que vai todo dia lá, ou de hora em hora, coletar os preços que eu estou praticando. Para quê? Baseado nos preços que eu estou praticando, eu vou lá no meu site e abaixo meus preços em 10%. E aí não importa o preço que eu coloque, o preço do meu concorrente está sempre abaixo do meu. Isso é feito manualmente? Tem alguém acessando e ajustando o preço? Não, é um robô que faz isso. Né? É muito comum no governo o pessoal fazer esses robozinhos no Comprasnet, no SEI, enfim, um monte de lugares para verificar que editais estão sendo produzidos, publicados, enfim, essas informações todas. É tudo tráfego automatizado. Tá? E a gente precisa ter um nível de proteção. Eu preciso identificar se aquele tráfego é de origem humana ou não humana. Se for de origem humana, eu vou dar toda a informação que a pessoa quer. Se for de origem não humana, eu tenho que preparar um tipo de resposta para eles. Tá? Segurança de APIs. API é uma coisa que explodiu no mundo nos últimos anos. O que é uma API? Né? Para quem não é técnico, é uma forma que eu dou, um meio, um método de que outras aplicações se interfaceiem com a minha aplicação. Tá? Então eu crio uma porta, vamos dizer assim, uma analogia simplista, né? Eu crio uma porta que você bate na minha porta e fala assim: ô Zé Ricardo, me dá o preço do microfone? Eu vou lá e entrego o preço para você. É uma API. Só que existe um abuso do uso de API e existe uma questão de segurança em relação a APIs. As APIs já estão sendo exploradas para promover ataques cibernéticos. Tá? Depois a gente tem a parte de dados, obviamente criptografia, tokenização, vou falar um pouquinho de tokenização para vocês. Gestão de chaves e segredos, como eu falei para vocês, quem tem acesso à chave tem acesso à informação. Tá? A parte de armazenamento de chaves, que é a parte de HSMs que a gente fala, né? Monitoramento do acesso a dados. Quando a gente fala monitoramento de acesso, não é só as pessoas, mas são acessos entre aplicações também. Principalmente banco de dados. Põe uma coisa na cabeça de vocês.
a parte mais importante de qualquer organização é o banco de dados. É lá que está a informação. Quando um hacker quer prejudicar uma empresa, ele quer promover um sequestro de informação, ele quer achar o banco, ele quer bloquear o acesso ao banco. Porque a hora que ele bloqueia o acesso ao banco, a aplicação parou a aplicação, parou o serviço para os funcionários e parou o serviço para o cidadão. É isso que ele quer. Tá? Então esse monitoramento de acesso a dados, a gente está falando de monitoramento de acesso ao banco de dados. Eu quero saber quem está inserindo dados no banco. Eu quero saber quem está apagando dados, quem está criando tabelas no banco. Tá? Depois da descoberta e classificação da informação, como a gente já falou, a parte de governança de dados, que também poucas empresas fazem isso. Como que a informação nasce, qual que é o ciclo de vida dela dentro da empresa e quando que ela morre? Difícil essa pergunta, muito difícil. Detecção de ameaças, né? E depois a questão de identidade, o gerenciamento de acesso do cliente. Cliente aqui no caso a gente pode traduzir como cidadão. Toda vez que eu disponibilizo um serviço na internet, eu estou disponibilizando um serviço para o cidadão, e aí a gente ganha uma escala diferente. Então, sei lá, na Rio Previdência tem quantos funcionários lá? 2.000, Ana? 400 e poucos funcionários na Rio Previdência. Meus sistemas estão, né, dimensionados para 400 funcionários. A hora que eu coloco um sistema na internet para todos os beneficiários da Rio Previdência, quantas dezenas, centenas, milhares de pessoas estão acessando? E estão acessando, utilizando um meio inseguro, que é a internet. E usando dispositivos que eu não conheço e não controlo. O cara está acessando um sistema da Rio Previdência, usando o celular, usando o notebook, o tablet da casa dele, como eu já comentei com vocês. Tá? O gerenciamento de identidades de acesso da força de trabalho, que são os funcionários internos, e tem uma política bem agressiva que a gente tem que implementar em termos de controle de licença e controle de privilégios. Tá? Existem plataformas específicas hoje para fazer esse tipo de controle. Então, por exemplo, a hora que um funcionário novo entra numa empresa, ele tem que ter acesso aos sistemas da empresa. Então, é necessário criar uma conta de acesso em cada aplicação. Só que, quando esse cara sai de férias, alguém suspende esses acessos? Não, provavelmente não. Na grande maioria das vezes, não. Quando esse cara troca de área, em que ele tem que perder os privilégios atuais e ganhar novos privilégios, alguém faz isso? Não. Sabe o que acontece? Ele ganha privilégios novos e herda os antigos. Então é muito comum, principalmente no serviço público, em que o pessoal vai migrando de áreas, ter super usuários. Tem usuários que são analistas e têm privilégios de administradores, porque ele foi herdando os privilégios. Tá? E a questão de autenticadores, né? Ou seja, como que eu vou garantir que você é você mesmo? Tá? Falar rapidamente sobre criptografia, né? É uma técnica de comunicação sigilosa sobre um canal aberto. Ou seja, A quer falar com B através de um meio inseguro, né? Uma nuvenzinha aqui pode representar a internet. Então, se eu pego uma mensagem chamada Rio Previdência e eu quero passar para o B, o que eu faço aqui, pessoal? Eu vou pegar um algoritmo matemático, né, de criptografia, que nada mais é que uma fórmula matemática, que usa uma chave criptográfica, que nada mais é que um texto, e eu transformo essa string Rio Previdência num texto ininteligível. E aí eu transmito essa informação por esse meio inseguro. Esse meio vai chegar do outro lado, vou usar a mesma chave e vou reverter o processo e vou transformar essa string de novo em Rio Previdência. Simples, né? Fácil. Isso aqui a gente chama de chave simétrica. Um dos dois lados tem a mesma chave. É seguro? É, mas não é tão seguro assim. Porque se os dois têm a chave, essa chave pode ser copiada para outros, né? E alguém aqui no meio pode copiar essa chave, interceptar essa mensagem e descriptografar essa mensagem aqui. Mas o princípio é esse. O que eu quero que vocês reflitam, que vocês fixem é: quem tem acesso à chave tem acesso à informação. Tá?
É o que a gente fala aqui, né? Criptografe seus dados antes que o hacker o faça. Aqui só dando um exemplo para vocês como é que se processa um ataque de ransomware, normalmente. Então, normalmente começa com o nosso criminoso mandando um phishing, né? Uma isca para o usuário. Normalmente é um e-mail, né? Então imagina, eu sou funcionário da Rio Previdência, recebo um e-mail lá do LinkedIn, dizendo assim, olha, a Ana está te chamando para ser seu amigo dela no LinkedIn. Eu falei, opa, é lógico que eu vou ser amigo da Ana. Aí eu clico no e-mail, né, para ser amigo da Ana, ele me joga para uma página igualzinha do LinkedIn, você não percebe diferença nenhuma, tá? E aí existe o download de um código malicioso que a gente chama popularmente de malware, né? Depois que ele fez isso, esse código se instala no seu computador e aí, dentro do data center lá da quadrilha, eles vão fazer o que a gente chama de CIC, ou seja, comando e controle. Comando e controle é, a hora que essa máquina está infectada, ela manda uma informação para o atacante dizendo, olha, consegui me instalar aqui na máquina do Zé Ricardo, eu estou na rede da Rio Previdência, o meu endereço IP é esse, o nome de usuário e senha do Zé Ricardo é esse, ele já capturou todas essas informações e mandou para o atacante. O atacante ele fala, opa, beleza, se eu precisar de alguma coisa, eu mando um comando para esse software para ele executar. Só que isso, turma, acontece de uma maneira extremamente sorrateira. Ele não vai criar um ícone novo no seu computador. O seu computador não vai ficar lento. Você não vai perceber que isso está acontecendo, tá? Depois que aconteceu isso, os arquivos são criptografados, né? O hacker criptografa seu arquivo e ele vai te pedir um resgate. E você, normalmente, esse resgate é pago em bitcoins para não ter rastreabilidade desse dinheiro, tá? O problema nesse caso qual é? Ninguém coloca no orçamento pagamento de resgate. Não existe. Então, quando você é vítima desse ataque, quais são as suas opções? Ou eu volto o meu backup, e aí eu tenho que garantir que o meu backup está íntegro. Mesmo assim, eu vou perder as transações entre um backup e outro. E às vezes as pessoas não fazem backup diariamente, fazem backup semanalmente, ou às vezes até mensalmente. Significa que eu perdi um mês de transações. Tá? Ou eu pago o resgate de alguma forma, só que o pagamento do resgate não garante que o atacante vai te entregar a chave para você reverter o processo. A gente teve um caso de um cliente de uma indústria que ele pagou o resgate, o cara entregou a chave para ele, começou o processo de descriptografia, né? Ele chegou a testar alguns arquivos, voltou, começou a abrir, só que logo em seguida ele foi apagando todos os arquivos de uma maneira irremediável, né? E o hacker mandou uma outra mensagem para ele depois, falou assim, olha, obrigado por você ter pago, isso aí foi uma medida para você aprender a cuidar bem da segurança da sua empresa, né? Então você não tem garantia nenhuma. Lembre o seguinte, nós não estamos tratando com gente normal, nós estamos tratando com bandido, nós estamos tratando com quadrilha, tá? Eles não têm compromisso nenhum em te ajudar. E aí são algumas telas que aparecem, né, que a gente nunca quer ver isso na tela do nosso computador, né, que é justamente as telas do ransomware, dizendo, olha, seus dados são criptografados e agora você tem que pagar uma informação. A gente teve ontem num órgão aqui no estado do Rio de Janeiro que alguns anos atrás eles perderam 20 anos de acervo técnico por causa de um ataque a hacker. Tá? E perderam mesmo, irremediavelmente perdido, nunca mais vai recuperar isso. Dados isolados criam desafios, que a gente estava falando, né? Cada dado, cada ambiente, cada informação tem a sua maneira diferente de fazer criptografia, configuração, etc. Tá? E isso traz uma série de desafios para a gente. Tá? Uma coisa importante, não sei se já ouviram falar ultimamente, né? Está em moda isso, o pessoal está chamando de computação quântica. Tá? Computação quântica, obviamente, vai ser executado por um computador quântico. Um computador quântico tem uma capacidade de processamento infinitamente maior do que os nossos computadores atuais. Significa que eles vão conseguir quebrar a criptografia em segundos. Tá? E isso é um desafio para a segurança hoje.
o lado bom é que as tecnologias atuais, elas já estão usando algoritmos criptográficos pós-quânticos. Ou seja, mesmo que o hacker tenha um computador quântico, se eu estiver usando um algoritmo pós-quântico, ele não vai conseguir quebrar a minha criptografia. E as plataformas que a gente está usando aqui no Rio de Janeiro, na Rio Previdência, já estão preparados para criptografia pós-quântica. Tá? Esse Store Now, Decrypt Later é justamente a iniciativa hacker de conseguir chegar na informação, a informação está criptografada, eu vou copiar essa informação e vou guardar. Quando eu tiver um computador quântico, eu quebro essa criptografia rapidamente. E aí eu vou usar essa informação para alguma coisa. Tá? Falando do tema aqui de anonimização, pseudonimização e tokenização, são coisas diferentes. Tá? Isso aqui eu falo que é LGPD na veia, né? Por quê? Quando a gente pega a mensagem Rio Previdência, encripto, transformo ela naquela string, tá? E eu pego a chave criptográfica e jogo fora, eu estou fazendo um processo de anonimização. Por quê? Porque eu não consigo reverter esse processo. Por que eu não consigo reverter? Porque eu joguei a chave criptográfica fora. Então esse processo não pode ser revertido. Então para que serve anonimizar? Única e exclusivamente quando você dá para o cidadão o direito dele ser esquecido. Só para isso. Quando eu pego a mesma informação criptográfica, uso uma chave, mas eu guardo e faço gestão da chave, eu tenho acesso controlado à informação. Eu posso reverter esse processo, dependendo da minha demanda. E isso a gente chama de pseudonimização. E tokenização é diferente. Eu faço o mesmo processo de criptografia, mas agora percebam o seguinte: quando eu peguei Rio Previdência e criptografei, o resultado foi uma string maior que Rio Previdência, com caracteres estranhos aqui, caracteres especiais, acentuação, etc. Se a minha aplicação está esperando receber uma string só de texto e eu envio isso aqui para ela, a minha aplicação quebra. A aplicação vai dizer: esse registro não é válido. Tá? É por isso que nas aplicações a gente usa tokenização, porque eu transformo o dado, a informação, no formato e tamanho iguais. Para a aplicação, pessoal, se é Rio Previdência ou é SJP alguma coisa, para a aplicação não faz diferença nenhuma. Tá? E aí a mesma coisa, eu pego, guardo a chave, né? E aí eu tenho um acesso controlado e mascarado. Tá? Percebam que o algoritmo que a gente aplicou aqui de criptografia foi de N+1, né? É um algoritmo simples de substituição. R vira S, I vira J, O vira P, né? Isso aqui, naquelas revistas coquetéis, tinha esse tipo de quebra-cabeça para você descobrir qual que é o algoritmo criptográfico, né? Esse aqui é o mais simples, de substituição, N+1. Quando a gente vai inserir dados numa aplicação, o nosso usuário ele preenche um formulário, um número de cartão de crédito, por exemplo, né? E o servidor de aplicação vai guardar esse número de cartão numa tabela do banco. As aplicações normalmente trabalham assim, não importa o tipo de dado. Quando a gente tem criptografia e tokenização, o que a gente faz? Ao invés da aplicação enviar para o banco, ela manda para a solução de criptografia uma mensagem dizendo: olha, criptografa esse dado para mim. A aplicação pega uma chave criptográfica, embaralha os dados ou criptografa os dados e devolve um número de cartão de crédito criptografado. E aí o servidor de aplicação insere na tabela do banco um número criptografado. Olha que interessante. Ninguém sabe o número verdadeiro do cartão. O número que está lá é criptografado, não é o cartão verdadeiro. Não é o CPF verdadeiro, não é o RG verdadeiro. Tá? Existe uma cópia desse registro em algum lugar? Não, só existe o registro criptografado. Se alguém está acessando direto a base de dados, não está vendo mais o número do cartão, está vendo um token, como a gente fala. Tá? Quando a gente vai resgatar as informações, por exemplo, o pessoal do Contas a Pagar pesquisa um registro no banco, o que a aplicação faz? Vai no banco de dados, pesquisa o registro, volta, mostra para o usuário. Isso aqui é o que normalmente a gente faz, nossas aplicações fazem isso, né? Quando a gente tem tokenização instalada, é diferente. Eu estou resgatando agora um registro tokenizado, não é mais o número do cartão verdadeiro. Se eu mostrar isso aqui para o usuário, não vai adiantar nada.
Então o que ele tem que fazer? Ele tem que reverter o processo, ele tem que detokenizar. E aí ele vai fazer o mesmo processo, ele vai mandar o registro para a solução de tokenização, vão pegar uma chave criptográfica adequada, vão reverter o processo e vão transformar o token num número de cartão de crédito. E aí a aplicação mostra para o usuário o número de cartão de crédito. Só que agora eu posso escolher quem vai ver e como vai ver. Então, no contas a pagar, ele pode ver o número de cartão de crédito inteiro. Já o pessoal do Contact Center vai fazer a mesma pesquisa, a mesma aplicação. O registro, ele continua armazenado aqui de uma maneira criptografada ou tokenizada, só que agora a política aqui na plataforma de tokenização é: o grupo Contact Center só pode ver os 4 últimos números do cartão. Ele não pode ver os 3 primeiros códigos. Olha que interessante. Olha a segurança como trabalha. O registro continua gravado, criptografado. E eu mostro para os usuários de uma maneira ou de outra maneira, dependendo de quem está solicitando. Tá? Essa é a diferença entre eu ter na tela José da Silva com SRG e CPF, em que uma pessoa pode tirar uma foto, pode tirar um print e vazar um dado pessoal, ou ter na tela esse tipo de informação. José, RG começa com 12, o CPF começa com 0,55. Isso aqui é um dado pessoal? Não. Pode imprimir, pode tirar foto, pode tirar print de tela, não é um dado pessoal. Tá? Por isso que a gente fala que tokenização é LGPD na veia. E se alguém vier aqui e tirar uma cópia do banco? Está tirando cópia de dados tokenizados. Se o hacker conseguir exportar o seu banco de dados, houve um incidente de segurança? Sim, houve um incidente de segurança. O hacker foi bem sucedido no ataque? Foi. Vazaram informações? Vazaram. Vazou dado, pessoal? Vazou dado? Não vazou. Vazaram informações criptografadas. Não vazaram informações verdadeiras. Tá? Então que a gente fala de transformar o limão numa limonada, né? Fala assim, olha, o incidente de segurança acontece todo dia, aqui não foi diferente, mas nós estávamos preparados para isso. E apesar do incidente ter ocorrido, não houve nenhum prejuízo nem para a companhia e nem para o cidadão. Descoberta e classificação da informação é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer uma série de políticas de descoberta, procurar classificar essa informação, tá? E depois disso, né, principalmente para quem é o DPO, né, o responsável por privacidade na empresa, ele vai trazer um relatório desse tipo. O que eu achei, que tipo de arquivos, que tipo de informação, até chegar, por exemplo, no detalhe, né? Olha, tem um arquivo aqui, né, que não dá para vocês lerem, mas é o nome de um arquivo, e ele está dizendo, ó, nesse arquivo eu achei vários números de telefone brasileiros, eu achei números de cartão de crédito, eu achei RGs e CPFs, eu achei senhas, eu achei certificados digitais. Então isso, para quem trabalha com privacidade, é uma ferramenta quase que obrigatória, para você poder pesquisar nos repositórios da sua organização, né, aonde estão as informações que você precisa proteger. Tá? Para a nuvem, nós temos algumas estratégias interessantes. Primeiro é a própria criptografia nativa da nuvem. A gente tem uma outra técnica que a gente chama de BYOKey, ou seja, traga a sua própria chave. Quando eu falo traga a sua própria chave, eu e o provedor estamos usando a mesma chave. Tem uma segurança, mas não é a segurança ideal. A segurança ideal é essa aqui, né? Carregue a sua própria chave, hold your own key, tá? Porque aí a chave está comigo, no meu data center. Microsoft, Google, Oracle ou quem quer que seja, não tem condições de olhar a minha informação. Tá? Isso aqui, pessoal, hold your own key, significa soberania de dados. Soberania de dados sou um órgão do governo brasileiro, estou usando uma nuvem pública, está criptografado e o meu provedor de nuvem não tem acesso à minha informação. Só eu tenho acesso, porque só eu tenho a chave criptográfica. Tá? Opa. Características de uma plataforma de criptografia: tem que ser centralizada, tem que promover soberania de dados, tem que ser obviamente certificada, baixo impacto, quantum proof, ou seja, suporta algoritmos quânticos ou pós-quânticos, né? Tem que funcionar no seu local, no seu data center e na nuvem, tem que ter segregação de funções,
Ou seja, quem administra os ambientes não administra chaves e vice-versa. Tem que ser rica em APIs para a gente fazer integrações com terceiros, escalável, né, suportar o crescimento do meu ambiente, modular, ou seja, eu só vou investir em licenças das coisas que eu efetivamente preciso usar, tá? E integrado. Tá? A mensagem final para vocês, né? Assim como a Sam, eu faço um pouco de terrorismo aqui, né? Não vire a próxima manchete, tá? Todo dia tem essas manchetes, né? A gente que trabalha com segurança, então, no WhatsApp, nos nossos grupos de WhatsApp, é uma notícia atrás da outra, né? Não ia ter slide suficiente para mostrar as notícias que a gente tem, tá? Então, novamente, tá? Obrigado pela presença de vocês. Vou deixar meu contato aqui, tá? Passar essa parte aqui. Vou deixar meu contato nesse QR Code aqui. Se vocês quiserem trocar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, enfim, fica à vontade, a gente ajuda no que a gente puder. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenham elevado um pouquinho o nível de conhecimento de vocês, tá? Tenham quebrado alguns paradigmas aí, alguns conceitos que a gente acha que são e não são, tá? Então, novamente, obrigado pelo tempo e atenção de vocês e estamos à disposição aí.